Boa noite, galera. Daqui a pouquinho, vai mais um minutinho aí, a gente começa a nossa aula, tá bom? Faltando aí 2 minutinhos para 8 e já já a gente entra no ar em definitivo. Igualzinho transmissão de futebol. Mas aqui é muito melhor. Vamos lá? Aguardar um minutinho, tá, pessoas? Bom, vamos lá então. Agora sim, em definitivo. Boa noite a todos vocês, tudo bem? Especialista avante ao ar. É nozes. Bora pra lá? Gente, então vamos lá. Nossa última aula nós conversamos um pouquinho a respeito de pronome. Um pouquinho não, né? Bastante, não é verdade? E aí nós já adentramos ali nos pronomes possessivos, terminamos, né? E agora nós vamos falar dos pronomes demonstrativos. Talvez a gente gaste aí boa parte da aula falando sobre eles. Talvez não, nós vamos gastar, né? E vamos esgotar aí os pronomes demonstrativos. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, parabenizar aí a turma, né? O pessoal tá que manda dúvida, tá que tira dúvida, isso é sinal que está estudando. Algumas eu respondo rapidinho, outras pelo menos no outro dia a gente responde, né? Então, só hoje acho que teve uma pessoa que pediu um exercício de uma matéria que eu não dei ainda, que se eu não me engano é período composto, que daqui a pouco eu mando esse exercício, tá? Porque está fora ainda da minha programação aqui, mas eu não vou deixar de mandar não, tá certo? O restante a gente vai trabalhando com a matéria que foi estipulada aqui para ficar legal, certo? Bom, então se pintar alguma dúvida nos exercícios, só lembrar, manda pra gente, faz o recorte lá e envia, tá certo, pessoas? Bom, então hoje nós vamos falar de uma categoria do pronome, que é o chamado pronome demonstrativo, né? A palavra demonstrar, que vai gerar a palavra demonstrativo, ela tem uma origem, ela tem um porquê está escrita desse jeito, né? E uma coisa que é importante, e eu já falei isso no primeiro dia em que nós estudávamos o pronome, que a classificação do pronome ela é altamente metalinguística. O que é isso? Quando você fala o tipo do pronome, você já está, ao usar aquele nome, você já está dando uma informação a respeito do que ele quer dizer. Então, nós vimos lá no pronome pessoal, que substitui a pessoa. Vimos no pronome possessivo, que se a gente quisesse ser óbvio, a gente era só dizer que indica posse, né? Não há problema nenhum, mas a gente pode sempre trabalhar com sinônimo, então vamos trabalhar. Então eu falei que é o pronome que estabelece uma relação de pertença, né? Meu, minha, seu, sua, né? Lembra? E agora nós vamos falar do pronome demonstrativo. Gente, quando eu falo da palavra demonstrativo, né? Se eu for tirar o D, vira a palavra monstrativo, você tira o ativo, vira monstro. Parece, né? Mas não é não. Vai dar depois a palavra mostra. E mostra quer dizer o quê? Localiza. Então, mostra é igual localização, né? Então, quando alguém fala assim para você, mostra para mim onde está o pente, então você está pedindo o quê? A localização, né? Mostra para mim onde está a sua casa, então você está pedindo o quê? A localização. Então, a palavra mostra é que vai gerar a palavra
demonstrativo, que se a gente fosse pegar a etimologia dela seria dar a mostra, em outras palavras, dar a localização. Então, o pronome demonstrativo ele tem essa característica, né? Ele estabelece a localização dos seres e as pessoas do discurso. Vou repetir. O pronome demonstrativo estabelece a localização dos seres em relação às pessoas do discurso. Beleza? Bom, então a gente vai ver quais são os pronomes demonstrativos, né? Nós temos os pronomes demonstrativos de primeira, de segunda e de terceira pessoa, né? Eu vou procurar falar um pouquinho mais baixo hoje, eu espero que esteja falando numa altura boa. Eu já escutei, hoje eu levei um puxão de orelha do vizinho, que está falando que eu estou dando aula muito alto. Escutei, e olha que meu vizinho mora longe pra caramba, só que como minha casa está no alto, minha janela fica de frente aqui para a janela dele, e eu acho que eu estava empolgando. Eu achei que eu estava dando aula para 60, aí ele falou que eu estou falando muito alto. Bom também, acontece, né? Então, eu estou procurando falar um pouquinho mais baixo. Eu vou dar a volta aí para ver se tem joinha. Se ainda falando baixo, a voz estiver ouvindo legal, vocês dão um joinha só para eu saber, tá? Vou parar a aula, vou lá para ver. Dá um joinha se eu falando nessa altura tá legal, tá? Vamos lá então. Olha lá, obrigado, Giovana. Deu ok aí. Obrigado, Rafaela. Ok. Beleza, tá ótimo. Obrigado, Mari. Valeu demais, tá? Só para ter esse retorno aí já fico tranquilo, então eu posso continuar falando um pouquinho mais baixo. Acontece, né? Isso aí vai pro ar depois, não tem problema não, né? Acontece. Então, pronome de primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Bom, a primeira pessoa, geralmente, ela é quem fala, né? Ela vai ser representada pelos pronomes este e o seu plural, esta e o seu plural, e a invariável isto, não tem plural. Segunda pessoa, esse, respectivo plural, essa, respectivo plural e isso. Tá? Então aqui eu tenho as duas formas, primeira e segunda pessoa. E a terceira pessoa vai ser o pronome aquele, respectivo plural, aquela, respectivo plural, e a invariável aquilo. Beleza? Então aqui, pessoas, eu tenho os três tipos de pronomes demonstrativos. Primeira, segunda e terceira pessoa, e cada um tem a sua variação. Este, esta, isto, para se referir à primeira pessoa, que é quem fala. Este, esta, esse, essa, isso, para se referir à segunda pessoa. E aquele, aquela e aquilo, para se referir à terceira pessoa. Então vamos lá. Esta caneta. Por que eu tenho que falar esta caneta? Porque a caneta está perto de mim, que é quem fala. Tá? Então a primeira pessoa, aquela que fala, tudo que estiver perto de quem fala, você vai usar este, esta, isto. Tá? Estes materiais, então tem que estar aqui perto de mim, né? Esta sala é a sala onde eu estou, tá? Esta casa, a casa onde eu estou. Este ano tem que ser o ano em que a primeira pessoa que está falando está nele. Este mês, né? Abril, o mês que nós estamos nele. Neste dia, né? Então hoje, quarta-feira, né? Dia 15, né? 15 de abril. Estou já perdendo a noção do tempo aqui, né? Então, é interessante, tá? Este, esta, isto, para revelar a proximidade de quem fala. Você vai usar esse, essa e isso para
elementos que estão perto de com quem eu falo. Então, nesse caso, você é com quem eu falo. Sabe aí o celular que está próximo de você, na sua frente, o que for? Ou o computador, não sei por onde você está me assistindo agora. Então, você vai dizer, este celular. Você vai dizer porque ele está perto de você, que é quem está falando. Mas eu assumi o discurso e agora eu vou me referir ao celular que está perto de você. Você então passa a ser a segunda pessoa, porque eu estou falando com você. Então, eu para falar do seu celular agora, eu tenho que falar esse celular, tá? Essa casa, tá? Esta casa tá quente. Olha, esta, onde eu estou. E essa aí é a casa onde você está, que é a pessoa agora com quem eu estou falando. E agora você assumindo aí a fala, você se referindo à sua casa, você vai dizer, esta casa, Celso, é minha. Por quê? Você aí assumiu a primeira pessoa. Aí você pergunta para mim, e essa aí? Agora, para você, a minha casa passou a ser essa, porque você está falando comigo. E quando você fala comigo, eu viro a segunda pessoa, tá? Então, só fiz essa troca para a gente perceber. Este, esta, isto, próximo de quem fala. Esse, essa, isso, próximo de com quem eu falo. Beleza? E eu tenho o aquele, aquela e aquilo para me referir àquilo que não está perto nem de mim e nem de você. Por exemplo, aquelas carteiras que estão no curso. Eu não estou no curso e nem você está no curso. Então, aquela sala está fechada, né? Aquela praça, então, aquela casa, o aquele, aquela e aquilo vai se referir a elementos que são o assunto. Ou seja, eu não posso estar perto se não é esta. No meu ponto de vista, você não está perto, então senão seria essa. Então, lá vai ser aquela, porque está longe de mim que falo e de você que é com quem eu falo. Beleza? Parece confuso, mas não é, tá? Bom, aí, a língua falada, ela não trabalha nesse jeito, não é verdade? Lá na língua falada, a gente não usa o este, esta, isto. A gente usa esse, essa, isso para tudo, né? Esse pincel está perto desse, está perto de você. A gente faz assim uma miscelânea. Só que na língua falada eu posso apontar, certo? Eu posso apontar, ó, esse aqui, ó. Sabe esse celular que está aí com você? Olha, agora eu estou apontando, então não tem problema. Na língua falada isso resolveu de um outro jeito. Cuidado na hora de escrever, tá? Por isso que na hora de escrever eu hoje vou parar aqui um pouquinho a aula para falar como é que o pronome demonstrativo funciona no texto, tá? Porque isso é importante, tá? Geralmente, né, a língua falada, como ela misturou um pouquinho isso, a gente traz alguns advérbios para nos ajudar a localizar melhor, Por exemplo, a gente vai usar o aqui, o aí e ali ou lá. Então, olha, esse aqui. Então a gente usa o SS, que seria o pronome de segunda pessoa, mas a gente traz para a primeira pessoa e joga o locativo aqui, ó. Esse aqui é meu. O que você deveria, inclusive, escrever, este aqui é meu, tá? E o aqui é muito curioso. Não sei se vocês já pararam para pensar. Se eu tivesse em sala de aula agora, com certeza eu estava andando para lá e para cá naqueles tablados, né? Aqui. Já reparou que o aqui vai sempre estar perto de você que fala? É muito esquisito isso, mas eu vou falar. Aqui só é aqui porque eu estou aqui. Por exemplo, se eu quiser ir para ali, eu não vou chegar lá. Por quê? A hora que eu chegar ali, vai ser aqui. Então o aqui nunca me abandona. E a gente nunca chega ali. Porque a hora que eu chegar ali, virou aqui. Porque o aqui sempre vai acompanhar a primeira pessoa. Deu para entender a loucura? Pois é, nem eu. Mas é isso mesmo, tá? O aqui vai sempre acompanhar a primeira pessoa. Não é à toa, então, que ele é um advérbio que acompanha a primeira pessoa. Da mesma forma que o ali, o aí
vai acompanhar sempre a segunda pessoa no ponto de vista da primeira, né? Então, olha, você está aí na sua casa. E tem gente que já está de banhozinho tomado, arrumadinho, quentinho e na caminha, né? Junto com a cachorrinha aí. Mais ou menos, para quem pode. Cachorrinho só para os ricos, só para a turma chique aí, né? Eu não tenho cachorro mais não, chega. Tive muito cachorro na minha vida. Então, a gente tem aqui o aqui acompanhando a primeira pessoa, o aí sempre vai estar do lado da segunda pessoa, onde ela está, e o ali ou lá vai estar distante de nós dois. Beleza? Então, é mais ou menos assim que a língua falada meio que compensa essa não distinção do este, esse e aquele. Esta, essa e aquela. Isto, isso e aquilo. Tá? Gente, pronome demonstrativo é um pronome variável, tá? Porque eu tenho este, esta, estes, estas. Eu tenho a invariável isto, tá? Às vezes é preciso usá-lo, né? A invariável isso, a invariável aquilo. Às vezes é preciso usar, tá certo? Mas, via de regra, a gente geralmente trabalha com os variáveis, tá? Então, o fato de ter uma forma invariável não anula a possibilidade desse pronome ser variável, tá certo? Bom, vamos agora para a segunda parte do pronome demonstrativo e vamos falar de como funciona o pronome demonstrativo no texto. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá. Vou até aumentar aqui um pouquinho, vou ter que apagar tudo porque o título tem que ficar menor, porque eu vou encher o quadro aqui com uma informação que é bastante curiosa para as redações. Ah, professor, mas lá na especialista não tem redação, então não precisa falar disso não. Eu falei do texto escrito, né? A prova de vocês é escrita. Então, não são poucas as vezes que vão aparecer questões explorando o que eu vou colocar aqui no quadro agora, tá? Então, o título é Pronome Demonstrativo no texto. Tá? Pronome demonstrativo no texto. Eu vou usar aqui as invariáveis apenas, mas onde você vê uma invariável, você vê todas as outras, tá? Quando é que no texto eu uso isto? Quando é que no texto eu uso isso? E quando é que no texto eu uso aquilo, tá? Então aqui você vai trabalhar também com as outras possibilidades, tá? Aqui, ó. Este, esta, estes, estas. Esse, essa, esse, essas e aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Quando é que eu vou usar o isto no texto? Né? Numa enumeração referindo ao mais perto. Eu escrevi a palavra próximo, mas não cabe. Então tá, numa enumeração referindo-se ao mais perto. Elementos a serem citados. Tá? Eu vou dar um exemplo com tudo, aí fica mais fácil de vocês observarem isso, tá? Eu vou apagar aqui porque eu vou subir, porque eu preciso de espaço aqui embaixo, tá? Quando é que eu uso o isso? Elementos já citados, tá? Elementos já citados. E a comidinha, aquilo, doido, não, ali é outra coisa, né? Aquilo lá é outra história. Aquilo, você vai usar A e B. Quando é que eu uso aquilo? Numa enumeração referindo, e o pincel está indo embora, referindo ao mais longe. Se eu tivesse espaço, eu escrever ao mais distante, tá? E o aquilo também para referir-se a elementos distantes. Elementos distantes. Ok? Bom, vamos agora dar um exemplo com tudo isso, tá?
Eu vou escrever agora de primeirinho para que fique interessante aqui, ó. Jonas e Pedro passaram na prova, tá? Este em primeiro. Eu vou escrever por número cardinal para ficar mais fácil, tá? E aquele em segundo. Então, ó, esses candidatos passaram naquela época em que se aprovava por causa disto. 2 pontos. Estudo. Beleza? Então aqui eu tenho uma frase, ficou pequenininho, né? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Jonas e Pedro passaram na prova, este em primeiro e aquele em segundo. Esses candidatos passaram naquela época em que se aprovava por causa disto. Estudo. Vamos grifar os pronomes aqui, vamos lá? Este, pronome. Aquele, pronome. Esses, pronome. Naquela, pronome disto. Disto é pronome, professor? É. Você tem aí uma locução pronominal, né? Preposição de mais o pronome isto. Naquela também é pronome? É, ué. Em mais aquela. O pronome, a preposição em mais o pronome aquela. Beleza? Então aqui nós vamos ter essa possibilidade de ter todos os casos da nossa teoria do texto sendo aplicados aqui agora. Vamos ver? Vamos lá. Jonas e Pedro passaram na prova. Este em primeiro. Quem é que passou em primeiro? Aí nós vamos na nossa teoria, né? Você vai usar o isto numa enumeração referindo-se ao elemento mais perto. Gente, quem é que está mais perto do pronome aqui? É o Jonas ou o Pedro? O este está mais perto do Jonas ou do Pedro? O este está mais perto do Pedro, não está? Então, este se refere a Pedro. Pedro passou em primeiro. Porque, ó, numa enumeração, Jonas e Pedro é uma enumeração e o Pedro está mais perto, tá? E aquele em segundo. Aqui eu tenho uma enumeração e agora vai ser essa aqui, ó, referindo-se ao mais longe. Então, quem é que passou em segundo? Quem passou em segundo foi o Jonas. Por quê? Nós vamos, numa enumeração, usar o aquele, aquela e aquilo, referindo-se ao mais longe, tá? Isso aqui é muito usado em textos de prova. Muita atenção, tá? Este e aquele, né? Brasil e Venezuela estão na América do Sul. Esta é menor, aquele é maior. Eu falei Brasil e Venezuela. Quem está mais perto do este? Do esta, no caso, é Venezuela. Então eu botei o gênero para facilitar, né? Então vamos lá. Este mais perto do pronome, enumeração, Pedro. Aquele mais longe, Jonas. Esses candidatos, quem são esses candidatos? É esse caso aqui, ó. Esse, essa, isso, para retomar elementos já citados, sem causar ambiguidade. Se ficar na dúvida, né? Até tem uma hora que eu vou passar um bizu para vocês aqui. Eu vou colocar um asterisco aqui na hora que eu for apagar, para passar um bizu para vocês, que vocês não erram com relação a essa coisa de se é diante disso ou se é diante disto. Tem um bizu legal aí que pode ajudar vocês. Daqui a pouquinho a gente fala para vocês, tá? Então, olha, aqui vai ser esses candidatos. Então, os dois, ó, para elementos já citados, que eu coloquei no masculino plural, é o Jonas e o Pedro. Agora eu juntei os dois, tá? Passaram naquela época. Por que eu estou usando aqui naquela época? Aqui, ó, aquele, aquela, aquilo, para referir-se a elementos distantes.
Então, agora eu distanciei a época, né? Lá naquele tempo, lá atrás, naquela época. Muita atenção aí, tá? Então, aquela época você vai usar, é o caso aqui da letra B. E agora, em que se aprovava por causa disto. Aqui eu tenho um exemplo disso aqui, ó. Elementos a serem citados. O que é o disto? O estudo, tá? Então você no texto só pode usar este, esta, isso. Quando não se tratar de uma enumeração para um elemento que vai ser citado imediatamente. Tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo da teoria no texto e aqui eu tenho um exemplo único. É bom que você reveja isso aí novamente. Quem está anotando, reveja inclusive para anotar com calma, para que você tenha isso registrado. Não vai errar uma questão dessa, porque essas questões aqui são consideradas fáceis, porque a referenciação com pronome demonstrativo no texto é muito legal, é muito tranquila. Beleza? Então, bastante atenção. Vou apagar, tá? Porque eu não posso ficar esperando você copiar. Eu sei que alguns estão copiando. Eu achei muito legal. Eu fico feliz demais quando alguém manda uma dúvida com a foto do que eu escrevi no caderno. A pessoa, pô, vocês são fora de série, né? No final do nosso curso você vai ter uma gramática escrita à mão. Para estudar, você não tem ideia de como é que isso vai ser bom. Eu espero que isso acompanhe você aí pelo resto da vida. Mesmo lá na sessão que você estiver trabalhando, quando você tiver uma dúvida, você vai lá no seu caderninho de língua portuguesa e vai lembrar do Cercinho. Eu já veinho, assim, já lá te ajudando de alguma forma, tá? Essa é a nossa intenção. Tá certo? Bora lá então. Vou apagar, vou apagar, vou apagar, vou apagar. Tem que ficar falando que se ficar em silêncio você vai dormir, né? Sei que muitos de vocês já devem estar trabalhando aí, né? Alguns de vocês devem estar aí na luta, né, gente? Não é brincadeira, não. Tem uma turma que ainda está tendo que ficar em casa, né? Eu estou aqui na minha luta também, né? Confesso que eu estou também quase que normal, vocês não têm ideia, né? Eu estou trabalhando o dia todo, né? Nossa, é muita redação para corrigir. Eu dou aula em outros locais também, tudo com aula online. Então, tá animada a coisa, né? Para mim, nada mudou. Mas é isso mesmo, né? Que bom, que bom. Fico feliz de poder daqui de casa, poder ajudar as pessoas também, né? Você está recebendo para isso, meu amigo, isso é segundo plano. O importante é que eu falar aqui, vir na prova e você acertar. E de repente você levar isso aí para o resto da sua vida. A minha missão estará cumprida. O meu salário é problema meu com a empresa. Aqui eu tenho um compromisso muito maior, que é deixar isso registrado para que eu possa te ajudar de alguma forma. E eu quero muito, tá, que você atinja o seu objetivo, seja lá qual for, tá? Eu quero muito que você atinja o seu objetivo. Torço muito por você, tá? Vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho tudo isso passa e a gente, inclusive, isso vai virar história, tá? Veja bem, você vai lembrar isso dos seus filhos, né, seus netos. Olha, quando eu estudei para passar na prova das especiais, no ano que eu passei, registra isso. Nós ficamos um tempo sem aula, lá teve um vírus lá louco, mas no final deu tudo certo. E vai dar tudo certo. Fica aí uma profecia, beleza? Bora lá? Bom, gente, então o pronome demonstrativo é aquilo, tá? Muito cuidado. Este, esta, isto, primeira pessoa. Esse, essa, isso, segunda pessoa. Aquele, aquela, aquilo, terceira pessoa. Professor, o senhor prometeu um negócio, não cumpriu, não. Você está enrolando a conversa aí falando de futuro, mas o senhor enrolou a guerra. O senhor colocou um asterisco ali no isso e falou que ia explicar e não explicou. Eu apaguei o quadro justamente para dizer que eu vou usar o espaço aqui só para falar disso. Vamos ver aqui? Há uma dúvida muito grande se a gente vai usar o disso, né, diante disso, ou se a gente vai usar diante disto. Tá? Eu estou dando um exemplo, mas vale, né, desse, né, neste, vai por aí afora. Bom, lembra que SS e T. SS e T. Então você vai usar isso aqui como um processo para te ajudar. O SS você vai se referir ao passado, que também você escreve com SS. Nunca mais errarei. Então você vai usar esse, essa, desse, dessa, disso, nisso, não, disso, né, disso, para se referir a coisas que você já falou.
Não sei se você já passou por essa realidade aí. Quando você fazia a redação, as pessoas ficam na dúvida, né? Diante disso ou diante disto? Ah, professor, diante disto porque é mais chique. Não, vai com calma. Você vai se referir ao desenvolvimento, ao que você já falou? É, professor. Então é diante disso, tá? Então é para se referir ao passado, beleza? Então, olha, nesse caso, você só vai falar nesse caso quando você está se referindo a um caso que você já falou, que você já viveu, tá bom? E agora, o disto, escreve com T, o mesmo T que está na palavra futuro. Aê, macetão do macetão, é nóis. Então, gente, muita atenção, você pode ajudar sim, tá? SS para passado, lembra? Esses candidatos, falou de Jonas e do... Ah, professor, mas o este e aquele também... mas lá é só no caso de enumeração. Não faça confusão, tá? Então, passado eu escrevo com 2 S. Então, toda vez que você for usar o E, disso, desse, é passado. Agora, nisto, disto, isto, você vai usar para se referir ao futuro. Então, geralmente, ó, para falar diante disto, aí você tem que escrever colocando 2 pontos, tá? Diante disto, 2 pontos. A dificuldade... A dificuldade de voltar. Tá? Então, olha, o que é o isto que eu estou me referindo? Esse isto é uma coisa que eu vou dizer logo em seguida. Então, é muito comum que logo depois de um pronome que vai envolver futuro, em que você vai explicitar o que você vai dizer, ele vem aí precedido de 2 pontos. E o disto seguido de 2 pontos. Tá? Então, ó, disto, este, futuro. Disso, SS, passado, escreve com 2 S. Aí fica um macete para você não errar. Valeu? Bom, então agora terminamos aí o pronome demonstrativo, tá? Vamos falar agora de um outro pronome também, que nós chamamos de pronome indefinido. Bora lá? Bom, é sempre bom o conceito primeiro, né? Então eu vou falar agora do pronome indefinido. Gente, o que é a palavra indefinido? Né? Aquilo que não deu fim, que não deu cabo. Ou seja, ele traz um nível de imprecisão da informação, né? Por isso que pronome muitas vezes vai ser indefinido. Porque eu não sei, né? Às vezes a informação não é dada, então eu não posso garantir. Né? Por isso que você fala assim, alguém está me chamando. Não sei quem é, né? Alguém está batendo a porta. A gente bate a porta, bater na porta é dó, né? A porta não fez nada, por que ela tem que apanhar? Tadinha, né? Então, olha, alguém, ninguém, tudo passa. É uma frase muito sábia, mas que tudo é esse, né? Nada acontece por acaso. Tá, mas o que é esse nada? Todas essas palavras que eu coloquei para vocês, nós chamamos de pronome indefinido, tá? Então, os pronomes indefinidos, eles são usados, então, quando a gente precisa generalizar a ideia e a gente não tem assim, um nível de precisão e para a gente não correr riscos, inclusive processuais, a gente evita usar ou colocando no lugar um pronome indefinido, beleza? Então nós vamos ter os pronomes indefinidos variáveis e os pronomes indefinidos invariáveis. Opa, quase deu aqui, né? Invariáveis. Aqui foi de engasgo mesmo, muito doente, mas não, aquela gripe passou. Graças a Deus. Então, variáveis e invariáveis. Quais são e quais são? Os variáveis são esses, né? Algum, né? Alguma. E eu tenho a invariável, vou colocar aqui um traço no meio, para vocês não confundirem. Alguém. Tá? Pode alguns para o plural,
algumas para o plural. Nenhum. E a variação de gênero, nenhuma. Então você vai ter invariável, ninguém. Tá? Então temos aí. Depois você tem aqui, ó, outro, outra, outros, outras. Então você tem invariável, outrem. Tá? Não vou colocar todos aqui porque não vai caber, tá, gente? Só para vocês verem ter uma ideia, né? Também eu tenho aqui, ó, invariável, tudo. Porque aqui eu tenho tudo, toda, todos, né? Certo, certa, certos, certas, né? Você tem aqui, por exemplo, tanto, né? Tanta, tantos, tantas, né? Tudo foi demais, né? Foi demais, aqui, tudo. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada. Então aqui eu tenho alguns exemplos de pronome, não dá para colocar todos, depois você vai ver no nosso material lá que está completaço, né? Dá uma olhadinha na apostila, até é bom você dar uma olhadinha nela. E a minha pergunta é, quanto tempo você não abre a nossa apostila? Ai, 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 você que está estudando só matemática, vou puxar a sua orelha. Língua portuguesa também é muito importante, para com esse negócio aí, tá? Pessoal, eu gosto das exatas, mas divide o tempo, cambada. Estou de olho na vocês, estou de olho na vocês, estou de olho na vocês. Então vamos lá. Tentar entender isso aqui. Por que é variável? Todo mundo já sabe que é uma palavra variável, né? Apresenta flexão de gênero, número, né? Então, olha, alguns, alguma, alguns, algumas, algum, alguma. Nenhum, nenhuma. No Brasil, nenhum não é muito usado não, tá? Mas isso na língua portuguesa ele admite a flexão de plural. Eu acho que em Portugal isso é mais comum, tá? Outro, outras, né? Todo, toda, certo, certa, tanto, tanta, tá? Agora, as invariáveis. Alguém, ninguém, outrem, né? Outrem não, tá? Outrem. Tudo, nada, cada. Faltou uma que as pessoas usam muito aqui, algo. Cheguei em casa, vou comer algo. Você não está falando o que você vai comer, mas dá para entender que você está com fome e deve comer alguma alimentação que você não quis dizer para mim qual é, tá bom? Então, olha, cuidado com essas palavras, né? Que elas têm assim, tem aqui os valores semânticos, né? Elas podem alterar, tá? Então, o pronome indefinido, ele traz aí uma série de preocupações. Primeiro, a localização do pronome indefinido, ela pode mudar o sentido, né? Por exemplo, olha, nenhum, né? Na verdade é algum, né? Tenho algum dinheiro para sair. A pessoa, quando fala isso, é sinal que ela tem pouco dinheiro, mas ela tem, né? Agora, quando ela fala assim, tenho dinheiro algum, ou seja, zerou, velho, tem nada, tá pobre, né? Tá sem dinheiro. Pobre não, tá sem dinheiro no bolso. Agora, o todo, né? Ele viajou todo o país. Todo o país. Ele viajou todo o país. Ele viajou todo o país que fala língua portuguesa. Então, quer dizer, ele foi em vários países, ele foi nos 9 pelo menos, né? Agora, ele viajou todo o país. Então, quer dizer que ele viajou inteiro. O artigo antes do todo faz diferença semântica, altera o significado, tá? Então, cuidado. A gente tem aqui também o certo, né? O certo também pode mudar sentido. Ele está andando com pessoas certas, amigos, dá para confiar, né? Ele trabalha com certas pessoas, ou ele trabalhou com certas pessoas. Ali é sério, né? Porque você colocando o pronome antes, você dá uma ideia negativa da companhia, né? Olha, você anda com certas pessoas, olha, então isso aí é conduta duvidosa. Não, eu ando com pessoas certas. Pô, 10, pode confiar, né? Depois, gente, eu gostaria de falar também dos pronomes invariáveis, que ainda mais aqueles que dão ideia de negação. Cuidado para não justapor duas negativas. Por exemplo, a gente tem muito na língua portuguesa, nós na língua falada, a gente usa muito não para afirmar, né? Você vai sair? Não, vou. Então, peraí.
Como assim? Eu sou assim, eu falo muito não para depois afirmar, né? Você tem saído de casa? Não, tem. Quer dizer, não. Ele fala um monte de não para depois afirmar. Algumas pessoas até já me xingaram. É não ou sim? É uma coisa de Minas Gerais, tá? A gente tem muito um pouquinho disso aí, tá? Então, cuidado para não justapor. Olha, não é nada. Eu não sei se você está negando duas vezes, né? Não é ninguém. Mas se não é ninguém, então é alguém. Tem uma vez que eu fui a um banheiro público, aí eu vi uma frase que eu sentei para rir, porque eu achei muito legal. A pessoa escreveu uma placa numa folha A4 no banheiro, escrevendo assim: não jogue nada no vaso. Eu falei, nossa senhora, para que o vaso está aqui, né? Então eu fiquei até sem jeito de usar. Mas olha que frase perigosa: não jogue nada. Gente, esse nada tinha nome, né? Claro que a pessoa não precisava elencar o que não era para jogar, porque todo mundo, em tese, sabe o que pode e o que não pode jogar num vaso sanitário. Mas a gente sabe que tem gente que empolga e joga coisa que não deve, né? Então, fala, faça as suas necessidades, nem precisa dessa placa, na verdade nem devia, né? Mas para ter feito aquela placa, porque a pessoa já não aguentava mais limpar coisas indevidas, né? Então ela empolgou também na hora da placa, de tanta raiva ela escreveu: não jogue nada no vaso. É muito doido, tadinho do povo, né? Então, outra, né? Quando não é nada, é tudo. Eu não vou entrar na questão filosófica não, mas cuidado, né? Não é nada não, mas então se não é nada não, então é tudo. Então, cuidado, que isso aí pode fazer com que duas negativas virem uma positiva. A matemática que falou isso, né? Negativo com negativo, positivo. Cuidado, hein? Beleza? Outra aqui, tomar cuidado, por exemplo, no caso de vocês não tem redação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os generalizadores, né? Ó, ninguém é um generalizador. Tá? Ninguém ficou sabendo. Opa! Na pior das hipóteses, Deus ficou sabendo. Então nada fica escondido nessa vida não, né? Mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. Então isso é muito sério. Então falar tipo, ninguém viu. Cuidado. Mas hoje é câmera para tudo quanto é lado, né? Sorria, você está sendo filmado. Tipo assim, ele não fez nada. Não, ele fez alguma coisa. Talvez não fosse aquilo que você esperasse, né? Depois também aqui, ó, o tudo e nada, né? Fazendo a sua oposição. Então acho que o tudo, nada é o ninguém, né? O ninguém também, né? Cuidado com a negativa que essas palavras trazem, e que se você colocar essas palavras do lado de uma negativa, pode ter um problema e a informação ser positiva e de repente às vezes não era isso que você queria dizer. Beleza? Gente, pronome indefinido é isso. Tem outros, né? Eu vou falar aqui de um caso dos pronomes invariáveis, que é uma questão remota. Eu falava isso todo ano para os meus alunos, pasmem. Aí um ano eu falava, vou mexer com isso não, porque é arcaico, ninguém vai precisar saber disso não. Vocês acreditam que no ano que eu não falei, veio no raio da prova uma questão envolvendo um dos pronomes arcaicos aqui, e o pessoal falou, caramba, e pior que eu sabia a informação, não falei, e a turma lá, alunos lá erraram porque não sabiam. Aí é fogo. Então agora eu falo independente de qualquer coisa. Dentro dos pronomes invariáveis, nós temos 3 pronomes que são chamados por formas arcaicas. Olha que coisa, né? Que é o algures, que é o alhures e que é o nenhures. Gente, isso aqui é forma arcaica, você não encontra isso em qualquer esquina, tá? Mas colocaram isso numa prova aí um tempo atrás, aí numa prova militar, e a turma quase me bateu. Porque sabia, alguns já tinham me ouvido falar isso, né? Então, olha, algures quer dizer algum lugar. E foi a pessoa lá na prova usou alhures, tá? Ainda pegou pesado, que aqui sabia o significado. Lembra, alhures vem da palavra alheio. O que é a coisa alheia? É a coisa do outro, né? Então, se algures é algum lugar, alhures vai ser outro lugar. E o nenhures? Nenhures vai ser nenhum lugar, tá? Gente, desculpa aí.
formas arcaicas, tá? Mas ó, a Lures veio numa prova um dia desses aí, de repente para tirar candidato, né? Então, algures, onde é que você está? Algures, ou seja, em algum lugar. Imagina conversar com alguém assim, a pessoa vai te bater muito, né? Onde você colocou? Eu não vi o meu celular na gaveta. Ah, eu pus a Lures. Eu pus em outro lugar. Caramba, né? Aí fala, não vou procurar nem Lures. Ah, bonito, hein? Não vou procurar em nenhum lugar. Então, formas arcaicas, registra isso em algum lugar da sua vida, porque já tirou gente de prova uma forma arcaica que quase não é usada mais. A gente de repente vai ver isso aí em livros anteriores aí, né, a 1970, 1960, é muito comum a gente ouvir alguns autores dessas épocas trabalhando com essa terminologia de pronome indefinido. Caso contrário, vão colocar isso aí para querer tirar candidato em prova, né? Não concordo muito, mas enfim, cabeça de banca é cabeça de banca, tá certo? Então, aqui nós temos aí o pronome indefinido. Vamos dar uma relembradinha no que a gente viu hoje? Ah, 2 pronomes, hein, galera? Hoje nós vimos 2 pronomes, a aula rendeu pacas, né? Então hoje nós vimos o pronome demonstrativo, né? Lembra qual que é o grande barato do pronome demonstrativo? É aquele que dá mostra, né? É aquele que dá mostra, localiza. E agora a gente viu o pronome indefinido. É quando você fala assim, toda a água do planeta está contaminada. Mas qual é essa água? Não sei, não defini. Beleza? Bom, eu tenho ali 10 minutinhos, eu vou pegar mais um. Caramba, o senhor está animado hoje? Estou sempre. Vou aproveitar, tá? Nós vamos falar agora do pronome interrogativo, tá? Que ele é curtinho. Eu falo realmente em 10 minutos, tá? Então, o que é o pronome interrogativo, galera? Pronome interrogativo é o pronome utilizado para se fazer perguntas, né? Então a gente vai ter aqui o que, o quem, né? O qual, que são os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos clássicos. Mas nós vamos ter também o onde, o como, tá? Que, quem, qual, onde, como e quanto, tá? Então esses são os 5 pronomes interrogativos. Alguns gramáticos chamam esses aqui de essenciais e chamam esses aqui de acidentais, né? O onde, quando, como e quanto, eles foram apropriados para se fazer perguntas desde a língua latina, mas em um determinado momento eles não eram. Agora, o que, quem, qual, clássicos e essenciais sempre vão fazer perguntas. Aqui nós vamos ter 2 tipos de interrogativa. A interrogativa direta e a interrogativa indireta, tá? A interrogativa direta é aquela que você vai usar o pronome interrogativo e o ponto de interrogação. Por exemplo, o céu está pedindo arrego, né? Que horas são? Tá? Eu cravo o ponto de interrogação. Agora, no Brasil, no português do Brasil, a gente pode fazer essa pergunta de uma forma indireta, do tipo assim, ó, queria saber que horas são. E aqui você não usa nem o ponto de interrogação e nem o pronome interrogativo. Esse aqui a gente vai ver lá na frente, que é uma conjunção integrante, tá? Qual a diferença na resposta aqui no Brasil? Nenhuma. Se você perguntar para alguém que horas são, a pessoa vai dizer 8h50. Se você perguntar assim, comentar isso num ponto de ônibus, queria saber que horas são, as pessoas prontamente, aqui no Brasil, prontamente vão olhar no relógio e vão dizer para você, olha, são 8h50. Mas veja bem, em alguns países isso não vai acontecer não, tá? Lá, por exemplo, um país como Portugal, você vai ter que horas são. Pronto, ele vai te falar a hora. Agora, se você perguntar lá, queria saber que horas são, eles vão responder a primeira parte da pergunta, não quero não. Se ele não quiser saber, ele vai responder, não, eu não quero. Por quê? Ele vai responder assim, ó, o que você queria saber. Se ele não quiser saber, ele não vai responder, tá?
Não é tolerância zero, não. É uma dinâmica diferente da língua portuguesa, tá? Então, aqui no Brasil, a resposta para essas duas perguntas será a mesma. Então, nós podemos dizer que a interrogativa indireta é muito pouco usada em outros países que falam a língua portuguesa que não o Brasil, tá? O Brasil trabalha com as duas. Na verdade, a gente aqui quase que a gente trabalha muito com a indireta, né? Porque a gente aqui, a gente pede coisas de uma forma muito polida, né? Muito indireta. A gente não para pensar, né? Mas raramente você dá uma ordem para uma pessoa. Você sempre dá um jeito de dar uma floreada para obter aquilo que você quer, né? Igual, por exemplo, você está numa sala, né? Você não tem intimidade, você quer que a pessoa abra a janela ou abra a porta. Aí você não fala assim, abre essa porta. Não, você vai falar o quê? Nossa, tá quente hoje, né? Ou, essa sala é quente assim mesmo? Não, pronto, a pessoa diz, não, desculpa, a janela tá fechada, eu vou abrir a porta. Então, a gente dá um jeito de não ser mal educado, de não ser, né? Por isso que é importante, é uma coisa do brasileiro, né? A gente agradece sempre, a gente abre a porta da nossa casa para qualquer pessoa, então é muito legal, né? Para qualquer pessoa, assim, claro, né, gente? Vocês estão me entendendo, né? A gente gosta de receber. Agora, em outros países, né, a coisa é um pouquinho mais fria, né? Hoje aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil a gente é o costume dos nossos pais, né? A pessoa pode chegar a qualquer hora na nossa casa, se estiver lá, você abre a porta, vem cá, beleza, que bom que você veio em casa. Ou em Europa, em alguns outros países, se você não marcar a hora, se você chegar na casa da pessoa sem avisar, você vai ser mal recebido, porque olha, você não me avisou que você viria, eu não estava te esperando. Então, é mal educado você chegar na casa de alguém, é sinal de indelicadeza, né? Você chegar na casa de alguém sem avisar. Aqui no Brasil, né, a gente herdou isso aí dos nossos pais, a gente tenta levar. Mas veja bem, até para nós mais novos, no caso de vocês, né? Eu já estou mais para lá do que para cá, né? Estou chegando meus 50 e feliz da vida. Então, é muito interessante. Vocês aí que estão na casa dos 18 até os 30 aí, os 29, se vocês estão novinhos ainda, é muito interessante que vocês já tem essa coisa, né? Ter que marcar para ir na casa de alguém, senão você corre o risco de chegar lá e a pessoa não te receber, porque ela não vai estar em casa, ela está trabalhando, ela está cuidando da vida dela, tá? Igual, por exemplo, agora, você está tendo aula, né? Imagina se chega um amigo seu e agora, fala, ó, devagar aí que eu estou na aula aqui, daqui a pouco a gente conversa. Se for um amigo, você até chama para conversar, chama para participar da aula, etc. Provavelmente deve ter até uma visita aí na sua casa, até o meu boa noite para a visita que está aí, né, acompanhando a nossa aula. Então, a gente tem essa coisa de tramitar mais na forma indireta, a gente é mais carinhoso. Isso não acontece em todos os países, não. Beleza? Bom, falei de 3 pronomes hoje, né? Pronome demonstrativo, pronome indefinido e o pronome interrogativo, usado para fazer perguntas, tá? Para a semana que vem eu vou deixar mais alguns exercícios, agora ampliando um pouquinho mais, pronome parte 2, tá? E a gente volta a se falar, se Deus quiser, na quarta-feira. Desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom descanso e a gente volta a se falar a qualquer hora, tá? Quarta-feira nós estamos de volta. Beijo no coração, até lá se Deus quiser.